amados, Pai do Senhor para todos, boa noite. Semana passada, quando eu subi aqui no culto, eu trouxe uma mensagem. Eu tinha uma mensagem preparada. Eu ia começar o texto do livro de Ezequiel. Os irmãos lembram aqui que eu pedi para abrir Ezequiel? E depois, ainda no meio da mensagem, logo após a introdução, eu falei, aguenta no texto aí um pouquinho. Cabe a nós, meus queridos, principalmente nós pastores, estar atento e com o canal desobstruído para ouvir primeiro a voz do Espírito Santo. Amém. Eu trouxe uma folha desse tamanho, escrita, cheia de anotações frente e verso. Quando na hora que eu pedi para os irmãos abrir o texto, o Espírito Santo falou, vai lá nesse outro texto. E aí eu comecei a caminhar e não consegui voltar para Ezequiel, que era o texto que eu queria compartilhar com os irmãos. E é até um texto que eu estou bem confortável em falar sobre ele. Eu não vejo a oportunidade de falar sobre esse texto. Quando o pastor Fernando me anunciou ontem que eu estaria pregando hoje à noite, novamente veio o texto de Ezequiel. Eu disse, agora sim, amanhã eu vou conseguir entrar no texto, eu vou fluir, explanar sobre o assunto, que eu estou até gostando de falar sobre ele ultimamente. Mas como os apóstolos falaram para as autoridades da época, eu tomo as palavras, a frase do apóstolo minha também. Antes importa obedecer a Deus ou aos homens, ou a vocês, né, as autoridades da época. Então, meus queridos, a minha vontade é a do homem, do querer falar sobre uma coisa que eu estou confortável em falar. Outra coisa é entender e obedecer o que Deus quer falar, o que o Espírito Santo quer falar. Aleluia. Amém? O pastor Fernando comentou aqui, na mensagem que ele trouxe ontem, que ele foi compungido pelo Espírito Santo a tal ponto de se emocionar e entrar em prantos e lágrimas em prol de uma determinada pessoa. O Espírito Santo de Deus levou isso ao pastor Fernando ontem. E eu estava na minha obstinação de falar sobre um texto, quando hoje sentado ali, quando o pastor Genaro estava pregando a mensagem, ou ia começar a pregar, eu creio, pastor Fernando, que o mesmo Espírito que foi até a ti naquele momento e levou até você aquele coração contrito e compungido, foi o mesmo Espírito que me visitou nesta manhã aqui. Porque eu lembrei de um determinado irmão, e quando eu comecei a orar por ele, eu senti essa contrição, a ponto de eu ser tomado pelas lágrimas e entrar num estado de choro. E neste exato momento, parece que minha mente abriu e deu vazão para o Espírito Santo trazer uma mensagem, que é a mensagem que eu vou estar compartilhando com os irmãos agora à noite. Quando eu cheguei no culto, sentei ali, logo eu comecei a pesquisar todos os textos novamente, para poder trazer a mensagem dos irmãos. Meus queridos, todos nós, ou todo mundo, estão vivendo a mesma situação comum, que é o isolamento, devido a essa situação pandêmica. E esse isolamento, ele traz suas consequências, traz
traz consequências no âmbito ou de ordem governamental, traz consequências de ordem econômica, abala os setores da economia do país, abala, além do setor de economia, consequentemente também a saúde está abalada, o setor de saúde pública está abalado, o setor empresarial está abalado, os lares, consequentemente, as famílias, consequentemente, estão abaladas dentro das suas casas, dentro dos seus convívios. Um local que até então é um refúgio de descanso depois de um longo dia de trabalho, já não tem sido, para algumas famílias, esse local de refúgio, de descanso. Talvez os irmãos não entendam, mas muitas pessoas, ou muitas famílias, estão tendo seus lares desajustados por causa desse prolongamento do isolamento. Então, essa situação está trazendo essas consequências. Eu posso enumerar muitas delas, conflitos conjugais, conflitos entre pais e filhos, filhos e pais. E caminhando, eu quero chegar no seguinte ponto: essas famílias não moram muito longe da gente. Às vezes são famílias que estão apenas uma parede das nossas famílias e se encontram nesse estado. Existe o vício do álcool, existe atrocidades que são cometidas com menores no tocante que nós chamamos de pecados morais. Então tudo isso está acontecendo dentro dos lares e dentro das famílias, consequência desse prolongamento de isolamento. As pessoas estão deixando de se tornarem tolerantes e estão se transformando em intolerantes com o seu próximo mais próximo. E isso é realidade. Nós não vemos nenhum noticiário ou nenhum meio de comunicação anunciando quantos homicídios estão acontecendo dentro dos lares. Quantos suicídios estão acontecendo dentro dos lares? Porque não se pode mais veicular morte por suicídio, mas o número cresceu bastante. E esses lares, mais uma vez repito, às vezes é separado por uma parede dos nossos lares. Separado por uma parede dos nossos lares. Eu trouxe uma mensagem há algum tempo atrás na live da irmã. Lá eu pude falar sobre o jardim fechado, manancial recluso, que está lá no livro de Cantares. E lá nessa passagem diz o seguinte, que um vento chamado vento norte e um vento chamado vento sul veio e bagunçou todo aquele jardim. E ali eu parafraseei, falando que esse jardim somos nós, e esses ventos são as turbulências da vida que acometem a nós. E
quando nós somos acometidos, nós como jardim, fazendo parte desse jardim como plantas odoríferas, nós começamos a exalar o nosso cheiro, nós perfumamos. E eu parafraseei ainda, continuando, que esse perfume são nossas orações, que devido à situação que estamos enfrentando, tomamos postura de oração e essas orações alcançam nossos vizinhos, o que está na frente, o que está à direita, à esquerda ou atrás. E assim nós começamos a orar. Toda a igreja entrou num sentimento de oração dentro dos lares. E começamos a orar, realmente oramos. E nós acompanhamos também muitas pessoas se compadecendo com o próximo. Isso foi no primeiro efeito desse isolamento. Mas o que se acompanha hoje é uma situação diferente. A realidade hoje dos vizinhos, eu tenho acompanhado isso porque eu moro numa região muito precária. As afiliadas da Globo, uma vez noticiou, eu tive a oportunidade de ver essa notícia, que a maior favela da América é aqui onde nós moramos. Ceilândia, em especial o Sol Nascente, que é a periferia, que é a Ceilândia. Então eu moro no Sol Nascente. E lá eu acompanho, eu sei como é que está lá. Antigamente, no início dessa situação, as pessoas então se compadeciam do próximo. Hoje, o próximo pode sair espancando a esposa, ninguém mais atina. A pessoa se isola, a pessoa não se envolve. A pessoa não está nem aí para o próximo, deixa ele resolver seus problemas. O pai sai espancando a filha, ou o filho espancando o pai, ninguém se envolve, fica todo mundo quieto, não, deixa a parede. E o que me preocupa é onde eu vou entrar dentro da mensagem, qual é o legado que essa situação pandêmica vai deixar no caráter do indivíduo chamado ser humano. Será que vai deixar um legado de um ser humano mais frio, mais cético, mais alheio às necessidades do próximo? Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio. Abra comigo, Romanos capítulo 12, versículo de número 5. Romanos capítulo 12, versículo de número 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade e o que preside com diligência.
Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Vou repetir o de número 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. O apóstolo aí diz o seguinte: apesar de nós sermos uma multidões de milhões de pessoas, nós somos parte de um corpo. E, fazendo parte deste corpo, nós somos membros um dos outros. Aí, em seguida, vem falando a respeito da finalidade de cada membro dentro deste grande corpo, chamado corpo de Cristo Jesus, que somos nós. E segundo esse texto, ele deixa claro que todos nós temos uma função nesse corpo. Nessa sociedade cristã, cada um de vocês tem uma função no corpo. Cada um de vocês tem uma função no corpo. Vocês têm que entender isso. Cada um de vocês tem uma função no corpo. Na igreja primitiva, nós vimos um exemplo claro do que é um corpo bem ajustado, do que é os membros trabalhando um em prol do outro, um em prol do outro. Eu quero destacar uma das funções que eu creio a função primordial deste corpo, deste membro, dos membros, que é uma função chamada oração. E a oração, se você começa a ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, a oração está presente em todos os livros da Bíblia. A oração está presente em todos os livros da Bíblia. E a Bíblia em si, ela nos deixa alguns modelos referenciais de oração. Entende isso aqui comigo. Modelos referenciais de oração. Eu enumerei alguns modelos de referência. Jesus, por exemplo, ele deixou alguns modelos de referência de oração, para poder ajudar um ao outro em oração. Em João capítulo 17, ele deixou o modelo da oração sacerdotal. É o modelo da oração sacerdotal. Ele também deixou um modelo de referência da oração do Pai Nosso. E é um modelo de referência para que tipo de oração? A oração do Pai Nosso. É uma oração de agradecimento pelo seu alimento diário. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei orar ainda, que eu sou novo convertido. A Bíblia está cheia de modelos de referenciais de oração, para que você possa usar esses modelos para você criar sua oração. São modelos, você não precisa repetir o que está falando aqui, o que ele orou, mas é um modelo para que
você tem um parâmetro a seguir. A oração da multiplicação dos pães. Essa sim é uma oração de agradecimento pelo alimento diário. A oração do Pai Nosso, me perdoa, é uma oração modelo universal. É uma oração modelo universal. Eu troquei aqui, esqueci de voltar para o lugar. Mas a oração da multiplicação dos pães é a oração, referência que nós temos de agradecimento pelo nosso alimento diário. A Bíblia também tem seus modelos de referências em outras áreas, como por exemplo o modelo de oração do rei Davi, lá no Salmo de número 51, que é um modelo de oração de confissão e de arrependimento. Se por um acaso, meu querido, você cometeu algum pecado e você não está sabendo como tratar ele consigo mesmo, se você está se remoendo aí dentro do teu coração, se o inimigo está te martelando por causa desse deslize seu, vai lá no Salmo de número 51, lá você vai ver um modelo referencial de oração, e a partir das palavras do rei Davi, somente se abre que você saiba como tratar isso. Se for um pecado moral, vem até o pastor para ele te ajudar. Eu gosto dessa aqui que eu enumerei. Gosto muito. Modelo de oração de confronto direto com o inimigo. O Velho Testamento está cheio, mas eu quero pegar um do Novo. Eu vou até usar uma experiência própria minha para a edificação de vocês. Vamos lá, dou um modelo de referência de oração que é para você ir ao confronto direto com o inimigo, com o diabo, com os demônios. Marcos capítulo 3, versículo 27. Lá Jesus Cristo explicando para os discípulos que uma casa não pode subsistir se ela estiver em atrito consigo mesmo. E ele fala o seguinte, e lá está falando de Satanás, e lá Jesus fala o seguinte: quando você for na casa de um valente saquear os bens, o que você tem que fazer primeiro? Amarrar o valente. Amarrar o valente, ou seja, um confronto direto. Você tem que confrontar frente a frente o inimigo através da oração, fazendo menção do nome de Jesus, para você poder saquear o inimigo. Deixa eu contar um pequeno testemunho dentro desse modelo de oração de confronto direto com o inimigo. Mês passado eu estava lá dentro de casa, quando eu escutei um burburinho pelo lado de fora. E pelo Espírito eu senti que era algo diabólico, porque você é compungido. Algumas pessoas ficam arrupiadas, né? Sentem um vento frio na espinha e clamam: o sangue de Jesus tem poder. Outros pela arrepia, os pelos da cabeça arrupia, ou sente um mal-estar. Ou seja, você está ante um confronto direto com o inimigo. Aí eu despertei, se estão assaltando alguma casa aqui, é do lado da minha casa, ou na frente. Na hora que eu quis me levantar, o telefone tocou. Aí eu olhei, era uma pessoa que eu tinha que atender na hora, eu não lembro quem é. Eu peguei e atendi essa pessoa, aí eu falei, desliguei. Aí esqueci o burburinho, pelo fato do celular.
Quando eu desliguei o celular, depois de alguns minutos, que eu sentei para voltar para o computador, eu escutei o burburinho novamente. Aí eu saí na carreira. Eu falei, estão assaltando o vizinho. E corri. Abro o portão, na hora que eu abro o portão, na frente da minha casa, assim, minha casa está aqui, à frente, a casa logo do lado, mas praticamente na frente. Tinha 2 homens, eu nunca vi na minha vida, um com enxada, dando na cabeça de um outro homem, que estava deitado no chão, já desmaiado, e um segundo homem chutando a cabeça dele. Foi um ímpeto que eu tive, e falei assim, parem, pelo amor de Deus, parem, o homem já está desmaiado, vocês vão matar o homem. Parem, não precisa mais. Aí eles estavam roubando meu carro aqui, ladrão tem que morrer. Eu olhei, estava um carro com os vidros quebrados. Eu falei, não, mas para, gente, já está desmaiado aqui, vocês vão matar o homem, vão complicar a vida de vocês. Vamos ligar para a polícia agora faz o resto. Quando eu falei nisso, ligar para a polícia, agora presta atenção no que eu falei no início da introdução. O maior barulho, nenhum vizinho botou a cabeça para o lado de fora. Por isso que eu trouxe a introdução. Que legado isso vai deixar nas pessoas, no caráter do indivíduo. Nenhum vizinho tinha colocado a cabeça para o lado de fora. Eu lá dentro de casa escutei e saí. Quando os vizinhos ouviram a voz do pastor Márcio, aí entenderam, parece que o pastor está lá, vamos dar uma olhada. Aí um abriu o portão, o outro lá também olhou, e um ainda botou a cabeça, eu estava sem celular, que o celular ficou em cima da mesa. Falei, gente, pega um celular e liga para a polícia, A minha esposa, ela tomou a atitude certa. Ela, em vez de correr para o problema, ela correu para o caminho contrário. E foi para a oração, foi para interceder, foi para intercessão. Amarrar o valente. Ela e meu filho foram amarrar o valente. Amém, glória a Deus. Melhor é serem 2. 3, né? Que o nosso filho está junto. Guardando de $3. E aí, quando eu falei, vamos ligar para a polícia, aí eu, vizinho, empresta o teu celular aí, o mais próximo, né? Aí logo veio com o celular, eu falei, liga aí para o 90. Quando os 2 que estavam quase matando o outro, viu que estava ficando por 190, saíram de fininha para dentro do carro e vazaram. Então resolva aí. Ou seja, era bandido, não podia a polícia ir lá e eles não podiam nem delegacia prestar queixa. Depois eu fiquei sabendo que era guerra de bandido contra bandido. O bandido que estava no chão, que ia morrer, o infeliz, que não morreu porque o pastor chegou lá na hora, levantou e veio para cima de mim. Agora vem de novo tentar me matar. Eu falei, calma, meu amigo, eu estou te salvando. E ele drogado, né? O cara estava morto, o cara não levantou. Não foi só uma enxadada na cabeça, foi várias. O sangue estava lá no chão, mas depois o cara não levantou. Falei, calma, meu amigo, vem para cima agora, para assinar o bonzão, vem para cima achando que eu é que estava fazendo aquilo com ele. Falei, calma, meu amigo, eu sou a pessoa que impediu de você morrer agora. Você quer que liga para onde? Para a polícia ou para o SAMU? Para a polícia ou para o SAMU? Vai dar nada não, não sei o que, vindo para cima de mim. Aí eu repreendi ali na hora, falei, sim, isso tem poder, onde eu fui me meter, rapaz? Aonde eu fui mesmo? Aqui tinha um irmão que eu gostava muito, ele tinha umas frases de efeito, e frases que ele tirava da Bíblia. Ele tinha uma frase muito boa, muitos aqui vão lembrar. Aquele que se mete em questões alheias é como um homem que segura um cão pelas orelhas. Então o texto está na Bíblia, ele usava essas frases, sabe quem é? Não, o irmão lembra quem é? Alguém lembra quem é aqui? O Canela de Fogo. Ele tinha essas frases de efeito. Quem se mete em questões alheias é como segurar o cão pelas orelhas. Eu falei, meu Deus, eu vi segurar o cão pelas orelhas aqui, o que eu tenho a ver com isso? Provérbio, isso mesmo. O cara levantou, saiu cambaleando.
de matar um homem. Eu falei, agora eu também nem vou lá, encosto. Já repreendi ali na hora, né? Pois o cara passou de frente para ele e não fizeram nada. Aí o cara veio na minha direção, aí eu falei, agora sou eu. Passou por mim, foi lá em frente à fábrica, o carro da fábrica estava lá, e o olhão estatalado assim, parece que ele veio assim igual um zumbi, dominado pelo inimigo. Quebrou todos os vidros do carro. O meu funcionário estava lá, trancou as portas da marcenaria, correu para dentro, cara desse tamanho, correu, e eu olhei assim, aí ele passou por mim, eu fiquei sem ação no momento. Aí foi lá na frente, os dois se abraçaram. Os dois se abraçaram e curvaram o beco abraçado. Aí veio um vizinho lá, pastor. Aí nessa hora, né, os vizinhos começaram a sair. Depois que o perigo passou, os vizinhos começaram a sair. Pastor, esse é o maior matador do sol nascente, tem que deixar ele morrer. Eu falei, rapaz, eu sei lá que é um homem, eu estou vendo outro matando, eu como pastor vou deixar. Pastor, tem muita gente tentando matar esse homem aí. Essa semana ele fez um arrastão de lá da ponta da feira até aqui embaixo, loja por loja, fez um arrastão, tá todo mundo caçando a cabeça dele. Aí eu entendi o porquê, tinha dois, um com uma enxada e o outro chutando, era para matar mesmo. Eu falei, o pior não é isso, o pior é que ele achou que eu ia matar ele. E ele me marcou. Eu entrei para dentro de casa, minha família amarrotada. Meu Deus. Mas eu entendi que era uma jogada maligna. E ficou uma experiência muito positiva para mim e vai ficar para os irmãos. Qual era o meu modelo referencial de combate ao inimigo, do confronto direto? Antes de eu ir à casa do inimigo saquear, primeiro amarrá-lo. Eu, no ímpeto, eu saí correndo logo para a casa do inimigo. Eu tinha que levantar um clamor, pedir oração para minha esposa, ou entrar no grupo das irmãs aqui, grupo da igreja, e falar assim, ó, irmãos, que é um grupo, está de parabéns esse grupo das irmãs aqui, porque é um grupo atento, 24 horas, porque todas as vezes que eu cliquei lá, gente, orem por essa pessoa agora, eu vi que logo apareceu as mãozinhas falando assim, e eu entendendo, ó, estamos orando agora, então, eu tinha que amarrar o valente, jogar num grupo de oração um para o outro, eu mesmo orar, amarrar o valente para depois ir combater o inimigo ou saquear o inimigo. E eu fiz errado. E se não fosse uma misericórdia de Deus, talvez esse bandido estaria todo dia passando lá na porta da minha casa. Hoje eu pego aquele cara que tentou me matar. Hoje eu pego. O cara é um dos maiores matadores do sol nascente, todo mundo na cola dele para matar ele. Meus amigos, a Bíblia fala que não deveis nada uns para os outros, a não ser o amor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês acerca de oração, como aqui nós temos alguns modelos de oração. Eu não sei se já é fruto desse isolamento, mas tem muitos cristãos que já estão se portando com um caráter cético, com um caráter que está longe de estar ungido. Como a Bíblia diz, que Deus não quer sacrifícios, mas Deus quer um coração contrito e compungido. Eu tenho observado que alguns cristãos, esses membros que fazem parte desse corpo para estar ajudando o próximo membro, ou ser ajudado por um outro membro, tem se tornado cético e tem se isolado em seus problemas, como se os seus problemas fossem um problema que
viesse denegrir a imagem ou a cristandade dela, ou a imagem pessoal dela, ou um status, sei lá. Meus irmãos e meus queridos, presta atenção no que eu vou te falar e te advertir. Não é de Deus essa atitude. O Espírito Santo não está falando para você se portar dessa forma. O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, depois que ele dá todas as diretrizes para a igreja de Éfeso, relacionada ao combate do inimigo, ele passa as diretrizes da armadura do cristão no combate do dia a dia. Ou seja, ele sabia que ele precisava estar portado dessa armadura e das armas espirituais, e eu creio que ele era apto para isso. Mas mesmo ele apto para isso, ele fala no versículo 19 do capítulo 6 de Efésios: lembra de mim nas suas orações, orai também por mim. Orai também por mim. Eu tenho recebido alguns pedidos de orações, algumas mais tranquilas. Eu oro lá no meu devocional. Mas tem alguns irmãos, não desta igreja, mas de outras igrejas, a serva do Senhor é enorme. E eles me mandam uma mensagem: pastor Márcio, meu querido, a paz do Senhor, bom dia. A minha irmã está entrando na sala de cirurgia agora. Levanta um clamor e pede para a sua igreja orar. E o médico já quase, não me desenganou, o médico já falou que só por Deus. Na mesma hora, eu paro o que estou fazendo, chamo minha família, vamos levantar um clamor. E tem alguns casos que eu sinto o toque do Espírito Santo, ainda compartilho no grupo de oração da igreja. Na mesma hora eu vejo que a igreja se mobiliza, na mesma intercessão e oração pela devida pessoa que eu apresento. E depois o irmão me manda uma mensagem agradecendo: pastor Márcio, muito obrigado. A cirurgia, os médicos ficaram abismados com a reação da minha irmã, e ela agora está zerada 100%, deu tudo certo. Agradeça aos irmãos que oraram. Amém. Teve um outro irmão que ele foi acometido de Covid, um pastor amigo meu de infância. Ele foi acometido de Covid, e quando ele chegou no hospital, ele já chegou paciente, porque ele foi daqueles que era durão, costa grossa, costa larga, e deixando. Quando chegou no hospital, e deixa eu falar: Márcio, ore e peça para os irmãos orar por mim. Coloquei no grupo da igreja, e a igreja intercedeu. No outro dia eu liguei para ele: pastor Márcio, de ontem para hoje eles me aplicaram uma injeção antes de entubar, e hoje eu não sinto mais dor. Pastor Márcio, olha só minha voz, até a rouquidão já sumiu. Deus fez uma obra tremenda. Agradeça aos irmãos que intercederam por mim. Quando eu estiver melhor, fala para o pastor Fernando, manda um abraço para ele. Eu vou lá agradecer pessoalmente para toda a igreja. Porque, meus queridos, nós somos um corpo de Cristo, membros para auxiliar outros membros. Eu elogiei a pastora Vera aqui no início, talvez não estivesse online ainda, mas eu falei da simplicidade deste casal que nós temos o privilégio de termos como nossos pastores. E eles são tão simples, mas tão simples, porque não só eu presenciei, mas quantas vezes nós presenciamos nosso pastor Fernando subindo aqui e pedindo à igreja para unir com ele em oração em prol da sua família. E Deus tem dado vitória após vitória, porque o pastor Fernando podia muito bem esconder as suas dificuldades familiares da igreja e achar que ele é o bambambam e dar conta de tudo sozinho. Mas ele entende que a igreja do Senhor é um corpo vivo. A igreja do Senhor tem vários membros, cada um com a sua função.
E sendo membros, um depende do outro. E aqui ele pediu oração. Eu quantas vezes já pedi oração aqui? Meu amigo, se Deus te colocou do nosso lado, pode contar com as nossas orações. Meu amigo, se Deus te colocou neste local, conte com a oração das irmãs e dos irmãos. Se tem uma coisa que situação nenhuma do planeta vai parar, chama-se a oração da igreja. Aleluia. Você pode acometer cada membro aqui, ou cada membro deste corpo, com a doença que for, Covid, AIDS, câncer, mas nunca vai anular a oração deste irmão. Mesmo ele doente, ele vai estar orando por você. Como eu disse, todos os livros da Bíblia falam, e tem texto falando de oração. Todos os textos da Bíblia. Então, meus queridos, nunca se isole dentro dos seus problemas, dentro de um nível suportável, amém. Para isso que você ora diariamente. Mas chega no nível que você precisa da oração dos membros que estão do teu lado. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos entender melhor. Nós somos, então, membros de um corpo, correto? Nesse membro nós temos braços, pernas, joelho, dedos e mãos, correto? Mãos. É isso. Vamos supor que eu seja, dentro desse corpo, eu seja um membro chamado pé. Eu sou pé. Sou pé. Mas vamos supor que o Júnior seja um membro chamado mão. Também seja um membro chamado mão direita e a mão esquerda. Não é isso? O corpo não tem duas mãos? Se eu que sou o pé, eu trupiquei, machuquei, ou torci o tornozelo, quem é que vai colocar compressa de noite, água quente, água fria? É a cabeça? Não é o irmão Júnior mais a irmã Adriana, que são as mãos? Ela vai lá com carinho, mas o irmão Júnior, um pega de um lado, o outro pega o balde, um bota no fogão, esquenta, outro vem com pano, a outra mão vai na geladeira, aí depois vamos lá no pastor Márcio agora e faz a compressa. Vocês estão entendendo como nós precisamos uns dos outros? A mão direita é a mão esquerda. Eu usei no sentido figurado, mas é a oração do meu irmão Júnior e a oração da minha irmã Adriana sobre a minha vida, que é o pé. Eu também usei de sentido figurado. O casal Júnior, eu pedi oração aqui pelo meu filho que esteve doente. Eu vi o ministro de louvor, que é o Dando, pedindo oração pela sua esposa que também esteve doente. Vai ver que ela era o cotovelo e nós a mão que precisava tocar naquela ferida, para levar um metiolate, para levar um esparadrapo, uma atadura. Você está entendendo a necessidade da oração de uns pelos outros, pelo próximo? Então, meus amigos, não se isole, dependendo do tamanho da sua circunstância e do seu problema. Não se isole. Saiba que você tem uma igreja que ora por você, que ora pela tua família, que quer ver teus filhos crescer saudáveis, na presença do Senhor, sadios. Tem um texto aqui, já que eu falei de mão, para finalizar, abre em 1 Timóteo,
capítulo 2, versículo 8. Júlio, lê esse texto para mim, por favor. Vou ficar te devendo, eu estou sem óculos aqui, não enxergo. Tudo bem. A mão esquerda. Adriana. Só para finalizar esse texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Então vamos pegar esse sentido figurado da mão. A mão representa a oração que pode acolher a ferida, ou a doença, ou uma enfermidade, ou uma situação financeira. A mão é a parte mais objetiva do corpo, é a parte mais funcional do corpo. É ou não é a mão? É a mão. É a parte funcional. A parte racional é o cérebro, mas a parte funcional é a mão. Lê esse texto aí. Adriana, lê alto, por favor. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Só até aí. Levantando o quê? Levantando as mãos santas. Ó, meus queridos, se tem uma igreja que está cheia de mão levantada, chama-se Igreja Presbiteriana Betel. Aleluia. Repita de novo. Saiu? Quero, pois, que todos os homens Peraí. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira. Tá bom, só até aí. Orem em todo o lugar, todo o texto fala assim, todo o tempo, levantando mão santa. Essa mão, quando você ora, você levanta a mão da oração, você pega a sua mão, você vai lá no problema do irmão e fala assim: Senhor, eu estou orando por esse irmão, está passando por isso, por isso, por isso e por isso. Glória a Deus. Estão entendendo, meus queridos? Grupo de louvor, amém? Então, meus queridos, entenda, pastor Fernando, mas a pastora Vera está todo dia orando aqui, levantando a mão santa dele, com atadura, com mediolate, porque ele faz parte deste membro chamado igreja. As irmãs de oração que mantêm seus propósitos dentro dos seus lares. Se você tiver alguma situação, comunique no grupo, comunique, irmão, não é vergonha não. Vergonha é você fazer parte de um comigo e você ser omisso. Imagine você fazendo parte desse corpo, você se machucar e não procurar a cura ou a ajuda da mão. O que vai acontecer a você nesse corpo? O que você vai fazer, você como membro? As consequências que você vai trazer para este corpo? Muitas das vezes nós usamos esse texto para o pecado, mas eu quero colocá-lo nesse sentido de oração e de ajuda mútua, uns para com os outros. Que legado essa situação lá fora vai deixar lá fora para eles? Mas que legado essa situação vai deixar para nós como os cristãos, membros uns dos outros? Amém? Curvem suas cabeças. Quero que vocês se coloquem de pé. No céu,